As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h10, está no ar o Vida News de hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2013. Hoje é dia do desporto comunitário. Boa tarde, Léo, não errei nada hoje não, né, Léo? Hoje tá perfeita. 2013, tudo certinho, quarta-feira, tá tudo ok. Entrou na boa, bateu de primeira. Vamos lá, Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes. E a partir de agora você fica sabendo dos assuntos que serão destaque aqui ainda no Vida News. 3h10. Manchetes do dia. Vamos começar lá por Pontal do Paraná. Quem traz as informações é José Augusto Rodrigues. 100 primeiros dias do governo Edgar Rossi de Pontal do Paraná foram marcados por desencontros e trapalhadas. Já os 100 dias do prefeito Cetim em São José dos Pinhais foram normais, mas teve tititi político. Aonde não tem tititi político? E o Tribunal de Justiça do Paraná deve decidir ainda hoje se a médica Virgínia Soares de Souza continua em liberdade ou volta para a prisão, como pede o Ministério Público. Ela foi solta no dia 20 de março, depois de conseguir a revogação da prisão. Virgínia passou pouco mais de um mês detida, acusada de 7 homicídios na UTI geral do Hospital Evangélico. Vamos agora ao destaque de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje o tema será Revolução à Brasileira. Revolução à Brasileira. Por falar em revolução, 2 delegados, presta atenção nessa informação, 2 delegados e um investigador da Polícia Civil do Paraná foram presos hoje. Não tô brincando, eles foram presos hoje por posse ilegal de arma e munição restrita. Eles foram presos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é um braço do Ministério Público do Paraná. Não é estranho que queiram calar o Ministério Público, hein, Léo? Não é estranho que queiram que o Ministério Público não possa fazer a investigação? Será que delegados, investigadores, Polícia Civil como todo, em todo o Brasil, não tem interesse em deixar o Ministério Público amordaçado? Com relação a essa história, Lu, é completamente estranha também, né? Existe toda uma manifestação oculta que a gente não sabe realmente o motivo disso, mas vamos saber com o passar dos dias. Mas que é uma vergonha, não sei se é PEC 37 o nome dessa lei que estão tentando impor, se eu não me engano é isso, para poder tirar o poder de investigação do Ministério Público. Então fecha o Ministério Público, então, joga a chave fora e decreta que é carnaval o ano inteiro nesse país. Porque se o próprio Ministério Público, que está lá para defender a gente, defender as pessoas de bem, defender gente de bem, não bandido, defender as pessoas de bem e a ordem dentro do nosso estado, para que não tenha policial corrupto, delegado corrupto, para que não tenha aí deputado corrupto, governador, prefeito, enfim. Quem vai pôr esses caras na cadeia? Quem que vai cuidar disso? Só confio mesmo no Ministério Público para isso. É uma das instituições que tem que ser mantidas e preservadas no nosso país. Agora, se esses caras aí perderem o poder de investigação e o poder que tem de defender o povo e o Brasil, o nosso país e o nosso estado, então já joga a chave fora e decreta carnaval o ano inteiro. Bom, por falar nessas prisões, as detenções ocorreram durante a Operação Vortex, deflagrada para investigar uma rede de extorsão formada por policiais civis, incluindo delegados. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 2 delegacias aqui em Curitiba e também nas casas dos policiais. Agora, você quer saber quem foram os delegados presos? Eu falo ou não falo, Léo? Tem que falar, tá aí, eles são pagos com o nosso dinheiro, então estão lá para nos defender, né? Foi o delegado Gerson Machado, titular do 6º Distrito, e também o delegado Luiz Carlos de Oliveira. Só para lembrar, o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi citado esses tempos aí. Lembra aquele delegado que apareceu numa sauna usando viatura particular? Era esse delegado, o delegado Luiz Carlos de Oliveira. E o delegado Gerson Machado já é velho conhecido também do Ministério Público do Estado do Paraná. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Vamos ver o que eles dizem. Dizem que estavam recebendo propina, é a informação do Ministério Público, a gente vai ter que verificar também o outro lado, mas segundo o Ministério Público, eles estariam recebendo propina para fazer vistas grossas em autopeças e desmanches de Curitiba. De novo,
novo. Tem um que levou não, né? Tem um que tinha em casa 98 mil dólares. Eu não sei qual dos dois que é. Mas ele alegou que ganhou no cassino esse dinheiro, diz que vão investigar tudo isso. Eu sou partidário de que seja realmente tudo investigado, seja tudo avaliado e vejam realmente o que está acontecendo. Não dá para condenar também ninguém de primeira instância. E também eu acho muito estranho o Ministério Público ir atrás de delegados que têm uma arma em casa. Na verdade não foi esse o motivo, mas a prisão ocorreu por isso, porque não havia nenhum outro flagrante. Então tem muita coisa que pode estar por trás disso. Se tiver alguma coisa, todo mundo tem que ser punido, tem que ir pra cadeia, né? Principalmente com isso, com esse mercado aí de desmanche, de assalto à mão armada, que assaltam você que trabalha o mês inteiro para pagar o teu carro, você leva uma máquina na cara, resumindo, você leva um assalto à mão armada, o cara te encosta a arma, leva o teu carro, te assassina a sua família, então tá alimentando esse tipo de crime, que é um absurdo. Então, se tiver realmente alguém culpado nessa história, tem que ir todo mundo preso. Aliás, com relação à investigação de desmanches e de favorecimento de desmanches, lembra da CPI do narcotráfico? Pois é, ela investigou essa situação também aqui no estado do Paraná e chegou a esta mesma conclusão. Se isso ainda está ocorrendo, imagina o tamanho que pode estar agora. É melhor verificar profundamente onde estão essas raízes. Pode ser que tenha muito mais gente envolvida. 3h16, vamos até Paranaguá, Stalin Venete. Inacreditável. Roque Nomeia, ex-diretor da Fundação de Turismo na gestão Baca, acusado de desvio de 700 mil para reassumir a pasta. Mais uma bronca em Paranaguá. Mais uma bronca em Paranaguá? Você viu, mas é um absurdo. Parece que todo dia o Stalin Venete me traz uma informação nova. É de arrepiar o cabelo. Cada dia tem uma nova lá, né? Agora essa, impressionante. Né? Essa dessa pessoa que teria, Ministério Público tem que apurar, teria recebido dinheiro também na antiga gestão e que agora, segundo o Stalin Venete acabou de nos trazer, foi indicado para assumir de novo o mesmo cargo que estava na administração anterior. É o nosso país, né? Como eu falei ontem, né? Postei até no Facebook. Brasil mostra a sua cara. Renan Calheiros foi falar de justiça ontem na televisão em rede nacional. Então a gente tá perdido. Ele e o Paulo Maluf, você escreveu? O Paulo Maluf falou sobre o motivo de que bandido tem que ser preso e ir pra cadeia. E daí depois, colado com ele, veio o Renan Calheiros falar de justiça. Então nós estamos nas mãos corretas, né? Bem servidos. Vamos agora para mais uma informação, essa exclusiva do Vida News. Presta atenção, quem traz é Rogério Ataíde. Luciana Pombo, foi confirmado. Eric von Däniken, aquele que escreveu Eram os Deuses Astronautas, estará em Curitiba no dia 7 de abril, portanto, domingo próximo, onde proferirá palestras no auditório do Hotel Promenade. Daqui a pouquinho, detalhes para você. Daqui a pouquinho o Rogério Ataíde traz esses detalhes. E ainda falando sobre o livro, não sei se você leu, Eram os Deuses Astronautas, não leu? Infelizmente não. Vale leitura. É um livro bastante antigo e esse mesmo autor já escreveu mais de 30 livros. No mundo inteiro existe a tradução desse livro dele e, aliás, ele vai estar fazendo essa palestra em alemão. Mas vai ter tradutor. Então vale a pena assistir quem puder. Menos mal, né? Com certeza, senão não ia ter público aqui no Brasil. Eu, né? Com meu sobrenome, sabe que eu entro de graça nessa aí? Não, meu sobrenome é alemão. Vamos agora à informação de esporte, Ciro Júnior. Atlético e Cianorte estreiam hoje pela Copa do Brasil. Paraná, quarta que vem. E o Coxa, só o STJD sabe. Eu quero falar de novo de política. Você sabia que tem 5 CPIs funcionando, entre aspas, na Assembleia Legislativa? Pois é. Não dá pra saber, parece que elas vão virar tudo pizza. Porque as investigações não estão ocorrendo. Existe lá a CPI do pedágio, a CPI da Copa do Mundo. Tem uma CPI que é a CPI do Ibope, que era presidida pelo Reni Pereira, que agora é prefeito de Foz e tá na mão de ninguém. Ou seja, essas CPIs, pelo que tudo indica, não vão dar em nada. Daí a pergunta, pra que CPI? Pra fazer de conta pra população? Pra deixar de estar lá no plenário votando e apresentando lei, né? Não dá. É o que parece. Não dá, por favor. Perdendo tempo. Mais seriedade. Vamos agora ao destaque de Celso Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, vai estudar a possibilidade de extinção dos tribunais militares. E um avião da Força Aérea Brasileira pousou pouco depois das 8 horas da noite de ontem no aeroporto de Cascavel. Adivinhe fazendo o quê?
trazendo ao Paraná 40 detentos que estavam no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Não foi esses dias que nós tivemos aí a transferência de presos para Mossoró? Trocou. Então, pra que a gente tá recebendo? Os agentes penitenciários devem ter ficado felizes. Mas não tem como não... Bem felizes. Eu tenho pena do piloto do avião, mas não dá pra acabar a gasolina no meio do caminho desse avião? Tinha gente inocente que iria pagar, infelizmente, com isso. Pula de paraquedas o piloto e acabou a gasolina. Não tem como, será dar uma pane, uma coisa explodiu assim. A turbina, aí não acontece isso, né? Vamos agora a Campo Largo, Glauco Silveira. Prefeitura de Campo Largo prorroga vencimento do IPTU. E aproximadamente 5.300 pessoas foram afetadas pela chuva registrada na noite de segunda e também ontem aqui no Paraná. Dessas, 4.500 moram no município de Santa Maria do Oeste, no centro-sul do estado, que foi atingido por uma enxurrada. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil hoje. E o prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, do PDT, vai se afastar do cargo, infelizmente, por tempo indeterminado. Quando o prefeito é bom, parece que isso acontece sempre. Ele vai ter que realizar um tratamento de saúde porque descobriu que tem um tumor no coração durante exames médicos feitos ontem à tarde. Eu fiquei espantado com essa notícia aí quando eu assisti na televisão. Falei, pô, né? Que coisa, né? Que pena, né? Que pena. Aliás, eu quase fui morar pra lá, né? A convite até do próprio prefeito Edgar Bueno. 3h21 e uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Paraná, com base no artigo da Lei Federal 10.406. Eu aproveito essa notícia aqui para perguntar para você, ouvinte do Vida News. Olha só a pergunta, eu sei que é polêmica, já está aqui bombando no Facebook. Você concorda com a decisão do TJ que autoriza os casamentos entre pessoas do mesmo sexo aqui no Paraná? Você concorda, Léo? É um assunto bem polêmico, né? É bem complicado. Por várias esferas você pode analisar isso como positivo ou como negativo. Na verdade, a gente não pode dizer que é um problema, mas é um tema muito polêmico da nossa atualidade. Eu ainda não tenho uma definição para isso, mas tem muita coisa a ser estudada. Não é apenas o casamento, casou e pronto, né? Envolve toda uma esfera legal de adoção de filhos, de direitos e deveres que o casal homossexual vai ter. Então a gente precisa realmente ver, porque não basta apenas aprovar o casamento gay. Isso no sentido positivo e negativo para eles mesmos. Então tem que analisar como isso vai refletir para eles mesmos e para a sociedade também. Não é apenas aprovar e aprovou. É uma coisa que tem que sentar e pensar realmente. Discutir muito, se for aprovar, vai ter que ter isonomia para todo mundo. Eles também vão ter que ter o direito igual a todos. Então tem que sentar e realmente ver se isso aí tá certo ou não, está dentro das leis e do respeito com as outras pessoas. Você também pode dar a sua opinião. Nosso telefone é o 3029-9290, o torpedinho para você mandar a sua mensagem 9229-1359. Você pode participar no Facebook ou também no Twitter. Neste momento, 3h22. Vida News. Tempo e temperatura. As áreas de instabilidade não dão trégua ao estado do Paraná e essa quarta-feira é outro dia com risco de temporais em praticamente todas as regiões. Os volumes acumulados de chuva podem chegar em algumas localidades até os 30 a 40 milímetros e essa chuva vem acompanhada de trovoadas e também risco para rajadas de vento. Toda essa cobertura de nuvens e as condições para a chuva impedem a elevação das temperaturas. A sensação é de abafamento por conta dos ventos do quadrante norte, mas a temperatura máxima não deve passar dos 26 a 27 graus na metade oeste, atinge os 28 graus na faixa norte e na parte central do estado, temperatura por volta dos 24 a 25 graus. Na capital, máxima de 24 graus e no litoral 25 graus. Pelo menos até a quinta-feira, o tempo é fechado e chuvoso em todas as regiões. Na sexta-feira, as áreas de instabilidade perdem um pouco de força e o tempo abre na metade oeste, ainda com chuvas no leste e no norte do estado. Mas ao longo do final de semana, as áreas de instabilidade voltam a ganhar força e as chuvas novamente passam a atingir todas as regiões. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Por causa das obras na rodoferroviária, o setor interestadual está bloqueado para a circulação de veículos após a trincheira sob a Urbis. Apenas táxis, motos e veículos credenciados estão liberados ali naquele local perto da rodoferroviária. O estacionamento do setor segue funcionando normalmente.
E atenção, motoristas, os carros estacionados em locais proibidos vão ser rebocados pela CETRAN. O serviço de guinchos funciona 24 horas por dia. Depois de 90 dias, os carros recolhidos poderão ser leiloados. Portanto, cuidado onde você estaciona. 3h24. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente. Apenas o aeroporto Governador José Richa em Londrina está fechado neste momento. 3h25. Vida News. Ouvinte Vida. E já temos aqui várias participações de ouvintes, você também pode participar, lembrando o nosso torpedinho 9229-1359, o telefone 3029-9290 e o Facebook. Você pode participar também no nosso Twitter. A Maria Isabel Alves Martins responde aqui a nossa pergunta do dia. Você concorda com a decisão do TJ que autoriza os casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Paraná? Ela diz o seguinte: o importante é ser feliz. Beijos, minha querida, diz a Maria Isabel Alves Martins. A Rose Petit diz o seguinte: se Deus quisesse casamento gay, ele faria 2 Adãos ou 2 Evas. Não concordo, diz ela. Acho que seria Adão e Ivo, né? Pelo que diz aqui a Rose Petit, seria isso mesmo. A Márcia Magalhães diz: eu concordo. Maria Isabel Alves Martins diz: bom, cada um tem sua opinião, mas se for de formas diferentes de pensar. Se Deus quisesse os estupradores, os drogados, os assassinos, ele teria sido um deles ou nos faria todos assim? Pergunta ela. A Rejane Chemin Zancan diz que ela concorda. A Rose Petit diz ainda: Deus fez o homem perfeito, mas depois que o pecado entrou no mundo por causa do diabo, ele nos deu livre-arbítrio. Um dia prestaremos conta somente a ele, diz ela. A Maria Isabel Alves Martins diz: então vamos viver até lá. Já tá dando aqui uma discussão no Facebook que você nem imagina. A Márcia Magalhães volta a concordar e diz o seguinte: Deus é amor, não esse monte de preconceitos que espalham por aí. Se tem amor, tenho certeza que está aprovado, diz ela. Bom, essas são algumas das opiniões. Você também pode dar opinião. Daqui a pouquinho eu volto a relatar outras opiniões. No ar, 3h27. Vida News. Entrevista. E no Facebook, essa semana, uma história assustou muita gente. A história é da morte de uma cachorrinha, uma pitbull chamada Pandora. Essa cachorrinha teria sido morta por um guarda municipal. Nós vamos conversar agora por telefone com a dona da Pandora, a Nicaele Novaes. Nicaele, boa tarde. Boa tarde. Nicaele, conta pra gente então, relate como é que foi isso. A Pandora estava dentro do portão de casa, como é que foi essa história? Então, é o seguinte, no domingo nós saímos de casa por volta de 12h30 para almoçar fora e ao retornar para minha casa, nós chegamos em casa por volta de 5h10. Cheguei com alguns amigos porque nós daríamos prosseguimento ao churrasco na minha residência. Nós encontramos uma viatura padrão da Guarda Municipal e uma viatura, no caso uma caminhonete adequada com gaiolas. Tinham 2 guardas ao lado da viatura padrão e tinham os outros 2 guardas, um debruçado por cima do meu muro e o outro com uma forquilha também por dentro do meu portão. Colocando a forquilha pelo meu portão, desci do carro e ele perguntou quem era o responsável pelo pitbull. Me prontifiquei, disse que a proprietária do cachorro seria eu, e ele falou que ele tinha que recolher a Pandora, pois a Pandora era suspeita. Ele tinha recebido uma denúncia anônima no 153, a princípio essa denúncia ele tinha dito que era anônima, e ela teria que ser recolhida ao centro de zoonoses para ficar em observação. Ele só falou isso, ele não fez nenhuma outra argumentação, não disse que ela teria mordido alguém, algum vizinho, nada, ele só disse isso. A denúncia foi de que ela tinha mordido uma criança até então de 4 anos e que essa criança estaria entre a vida e a morte no hospital. Isso é verdade, Nicaele? Então, é aquilo que eu disse. A Pandora, ela nunca teve o hábito de pular o muro de casa. A Pandora morreu com 3 anos e 7 meses e nesse tempo ela nunca pulou o muro. Quer dizer, você desconhece que isso tenha ocorrido? Nunca pulou. Aqui na minha rua todos odeiam pitbull. É mesmo? E por quê? Simplesmente por causa da raça? Sem nenhum motivo? Por causa da raça, exatamente. Tanto que o irmão da Pandora foi envenenado quando pequeno. Quer dizer, um preconceito puro e simples da raça do animal. Exatamente. Aí o que ele me informou é que seria o procedimento, ela ia até o centro de zoonoses.
Nós nos prontificamos a levá-la no nosso carro, acompanhada pela guarda municipal. E a guarda disse que não, que o procedimento era que eles levassem, mas que nós poderíamos acompanhar. Nesse tempo, peguei a minha documentação, entreguei na mão do guarda municipal para que ele fizesse o registro, que não foi feito. E a minha mãe colocou a Pandora na guia dela, normalmente, como ela era quando ela saía com a gente, com guia, com enforcador, nós tínhamos todos os apetrechos necessários de segurança. Certo. Fomos entregar, no caso, levar a Pandora até a gaiola, e ele disse que não poderia estar na corrente dela, que ela teria que ser colocada na forquilha. Pediu para que nós colocássemos, a princípio a minha mãe falou que não tinha necessidade, mas ele insistiu que seria o procedimento e teria que ser feito. Colocamos ela na forquilha, a Pandora foi balançando o rabo até a porta da gaiola. Balançando o rabo, ela foi alegre. O rabo, porque na cabeça dela ela estava passeando comigo. Ok. E no chegar na porta da gaiola, minha mãe falou que ele queria Pandora para colocar na gaiola e ele disse que dali em diante seria com ele. E... O que ele fez... Isso, por favor, me relate daí o que ele fez. Sim, o que ele fez foi soltar o fio desse cambão, porque o cambão ele é uma espécie de um laço. E ele é puxado um fio, é um ferro que tem um fio de aço, de cobre, por dentro. Ele soltou esse cambão para que existisse uma folga nesse laço e deu uma segunda volta no pescoço da Pandora. E aí o que aconteceu? Nisso, ele puxou esse fio para apertar e ergueu a Pandora. A Pandora desfaleceu ali. Não contente com isso, já ele arremessou a cachorra no chão. Nisso, a cachorra foi arremessada no chão, ela soltou fezes, ela soltou urina e a língua saiu para fora. Minha mãe na hora se desesperou, meu filho de 3 anos e meio assistiu tudo. Teu filho estava junto? Oi? Seu filho estava junto? Meu filho estava junto. A Pandora, ela veio para minha casa 3 dias antes do meu filho nascer, eles se criaram juntos. Com toda essa cena, Nicaele, você sabe se as pessoas em volta, se havia outras testemunhas, se outras pessoas viram o que esse guarda municipal viu? Eu tenho testemunhas minhas. Tem testemunhas que relataram como foi? Tenho testemunhas que relataram, inclusive uma dessas testemunhas se dirigiu comigo à ouvidoria da Guarda Municipal na segunda-feira. Porque ontem algumas pessoas da Guarda Municipal negou que tenha acontecido dessa forma e disseram que foi um acidente. Impossível que tenha sido um acidente, Nicaele? E como se não bastasse a crueldade com que a Pandora foi tratada, ainda houve um grande descaso no tratamento com a família. Exatamente, no momento em que não disse, não relatou em nenhum momento o que estava acontecendo. Sim, na verdade houve descaso, porque no momento em que a Pandora morreu, a minha família se desesperou, as pessoas que estavam com a gente, todo mundo ficou, para quê? Não tinha necessidade de fazer isso. E o guarda bateu simplesmente nas costas da minha mãe e falou assim, era só um cachorro, por que a senhora não vai para sua casa, acende um cigarro, a senhora não toma a sua cerveja e se acalma, porque um pitbull é uma ameaça à vida. Meu Deus, ele falou dessa forma? Dessa forma, e ele disse que foi melhor ela ter morrido dessa forma do que ele ter que ter atirado no meio da rua na cachorra na frente de todo mundo. Como se ela tivesse feito algum mal para ele. Ter atirado se a Pandora estava dominada ao lado dos proprietários e não estava agressiva. Nicaele, quais as providências que você espera agora da administração municipal? Então, veja bem, até segunda-feira eu tinha conversado até então com a mãe dessa criança que supostamente de ter sido mordido pela Pandora. Até então, o fato para mim era desconhecido. Não havia uma confirmação da mãe da criança. Após uma denúncia que eu fiz na televisão e que formulei a denúncia na Guarda Municipal, foi registrado um boletim de ocorrência confirmando que foi a Pandora que morreu. Então também quero deixar bem claro aqui que eu não sou omissa, mas que eu aguardo comprovação de que foi a minha cachorra que mordeu. E que mesmo que houvesse mordida, não seria motivo para tamanha crueldade que foi. Com certeza, ou seja, você teria que pagar possivelmente pelo ocorrido, no entanto, não havia motivo para que se matasse a sua cachorra. Exatamente, não havia motivo para que matasse a cachorra. E da mesma forma, mesmo sendo uma suspeita até então, porque até ontem, até escutar uma entrevista também da mãe da criança no rádio, e aonde ela citou, por sinal, que diz que a Pandora agarrou a perna da criança e sacudiu. E a própria Guarda de Proteção Animal postou foto dessa mordida, que fica aí claro para quem quiser tirar conclusões, que, né? Eu espero ainda que seja comprovado.
de que foi realmente a Pandora que mordeu. Mas independente de ter sido ou não justifica a morte do cachorro. Você pretende acionar a Guarda Municipal judicialmente? Eu já estou acionando a Guarda Municipal. Nicaele, obrigada pela sua entrevista aqui com a gente vai continuar com certeza acompanhando esse caso e eu peço até que você nos mantenha informados. Sim, e até para quem não souber, quiser se inteirar melhor dos fatos, tem a página do Facebook, que é Justiça pela Pandora, onde a gente está sempre atualizando com todas as opiniões, independente de ser a favor ou contra o caso. Ok, obrigada, Nicaele, uma boa tarde para você. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau. Nós ouvimos a Nicaele Novaes, ela é dona dessa cachorrinha, Pandora, que foi uma pitbull, que foi morta pela Guarda Municipal. O Ciro vai falar aqui, apenas registrando que o inspetor Frederico, é isso mesmo, Ciro? Pode falar, por favor. Não, isso que eu comentar, que a gente está tentando entrar em contato com o inspetor Frederico, já tivemos o primeiro contato e logo assim que eu consegui falar com ele, vamos colocar ele ao ar aqui. É lógico, porque a gente tem que ouvir os dois lados com certeza dessa informação. Agora, se for da forma como ela falou, é gravíssima. Sem dúvida, o inspetor ali é o responsável pelas zoonoses, por essa área específica da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. Eu estou tentando resgatar na minha memória os últimos acontecimentos envolvendo a Guarda Municipal de Curitiba e sempre são envolvimentos polêmicos e nunca a Guarda Municipal tem culpa de nada. Então eu quero saber quem que vai tomar uma providência para resolver esse problema de despreparo, que na minha opinião isso é despreparo. Não tem outro... se for acidental, no mínimo é isso, despreparo. Mas que acidente que é esse? É óbvio que o cara lá, o policial, o guarda municipal, estrangulou a cadela, acabou, quem sabe até fraturando aí a traqueia, sei lá, alguma coisa nesse sentido pela maneira que foi relatada. Então realmente é um despreparo e não é só na Guarda Municipal, em várias outras esferas aí da polícia, na polícia militar principalmente também tem, não são todos, vamos frisar que senão depois vão falar que a gente disse que as corporações todas são incompetentes, não, mas o que a gente vê de policial, alguns que são despreparados, mal educados e acima de qualquer lei e qualquer respeito, é deprimente. Eu não esqueci ainda do caso do rapaz lá, o skatista que foi humilhado, pisoteado pelos guardas municipais ano passado, lá no Parque São Lourenço, se eu não me engano, o skatista que teve as imagens publicadas na internet. É mais um caso de despreparo da Guarda Municipal que não dá em nada, fica dessa maneira, fica desse jeito. Mas a gente vai cobrar. Com certeza, inspetor Frederico, se prepare para a hora que conversar com a gente para nos responder. A gente quer respostas. Simplesmente respostas e ações efetivas para se saber o que exatamente aconteceu ali. E pelo outro lado também, né, esse lado aí do preconceito com os animais, eu vejo muita manifestação de protetores dos animais aí, adote um cãozinho, vamos castrar os cães de raça. Vocês são tão loucos da cabeça? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. E quem quer ter um cachorro de raça não pode ter porque vocês não querem. Vocês estão incentivando ao combate dos cães de raça. Aos Rottweilers, na verdade, né? É uma forma de preconceito, sim. Assim como existe preconceito contra os seres humanos. Sim, o Rottweiler, pastor alemão, pitbull. Eu passei a minha vida inteira, 16, 17 anos convivendo com 30 Rottweilers. Nunca tomei uma mordida e nunca vi uma atitude ofensiva, porque os cachorros eram bem tratados, depende da criação, amados e alimentados e respeitados. Agora, vim com esse papo de que tem que castrar os animais de raça porque tem que adotar os animais de rua só por conta desse motivo? Isso é lógico que ninguém está fazendo uma apologia aqui contra os animais, ao contrário. Quanto mais você adotar e tirar os cães de rua, melhor. O que não se pode é ter preconceito sobre qualquer tipo, qualquer ótica. É uma babaquice tão grande quanto abandonar os cães de raça ou sem raça na rua. E só deixar também bem claro que caso a Pandora tenha mordido mesmo a criança, a Nicaela seria responsável por isso. Com certeza, foi aquilo que a gente falou pra ela. Mas cadê eu quero saber o seguinte, cadê essa criança com a perna mordida? Bom, nós temos que saber cadê. E se existe mesmo? Mas não é foto, tem que levar no Instituto Médico Legal e fazer o exame. Mas foi isso que ela disse. E é isso que a gente vai cobrar. Não só o exame, quanto também saber se essa mordida foi mesmo. Realmente? Mas na foto, Pandora. Eu vi essa foto, a foto é uma mordida bem superficial. Para um pitbull estraçalharia. É verdade. Por isso que tem que se investigar bem. Só lembrando então, a página no Facebook, se você quiser ter mais informações, é Justiça pela Pandora.
Neste momento, 3h39, registrando rapidamente aqui algumas participações, pessoas que estão nos ouvindo. Marco Aurélio, ele está nos ouvindo, disse que ouviu ontem pela primeira vez e gostou. Pastor Fábio, da Igreja Paz e Vida de Campo Largo, também está ouvindo o programa. Estão ouvindo Yasmin Fernandes de Melo, que disse que o programa está ótimo e dá os parabéns. Ângela Novaes, Orestes Avanço, Sheila Fernandes, Raquel Fernandes, que aliás está de aniversário hoje, parabéns Raquel, Marcos Zanotti, Antonella Zanotti, Celso Júnior, Michele Danilou, Marco Antônio Danilou, além da Thalita Avanço, que é assessora do deputado Francisquini, todos esses ouvindo e também várias participações, daqui a pouquinho a gente registra. 3h39. Vida News. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Notamos uma imprensa cuidadosa ao falar sobre as denúncias de Marcos Valério e a abertura pelo Ministério Público de 6 investigações. O envolvido é Lula, que negou tudo, é óbvio. Ao ler os principais jornais e revistas, notei um cuidado excessivo ao ressuscitarem a matéria Lula versus Mensalão. A blindagem do grande chefe é grande e a mídia teme os instrumentos que, se não tiverem, inventam ou criam para dar o troco. Vamos aos fatos, ou aos indícios, como queiram. Toda a organização e gerenciamento do Mensalão ocorreu ao lado do gabinete do então presidente e hoje ex-atual presidente, já que dita as regras desde sua primeira posse. Os maiores envolvidos e hoje condenados são os amigos mais próximos do suspeito. Refiro-me a Lula. Indicados por ele, defendidos por ele e, pelo que declarou, quando ainda falava, foi traído por eles, pois não sabia de nada. Logo após a divulgação do escândalo, declarou que se sentia traído. Depois disse que nada sabia e depois começou a negar a existência do Mensalão. Atitudes típicas de quem estava perdido no meio de tudo, pois sempre acreditou que nada aconteceria, confiando cegamente na impunidade que implantou no país. Todos os indícios levam à conclusão clara de que Lula é o criador, mentor do Mensalão, visando construir a maior fortuna partidária do país. Aliados que concordassem com todos os atos de corrupção e, consequentemente, o enriquecimento dos envolvidos e do partido que se tornou numa facção que até hoje domina o Brasil. O PT comprou toda a base alugada, digo aliada, e os fez de reféns, porque quando você participa de um escândalo deve defender a inocência do grupo todo, com o objetivo de se preservar. Assim como acontece com toda a máfia e aquele que não cumpre os mandamentos é sumariamente executado. A propósito, isso me fez lembrar do caso Celso Daniel. Alguém tem alguma notícia nova sobre o caso? É que não tenho visto mais nada a respeito. Voltando ao assunto. Marcos Valério demorou demais para delatar o chefe, porque tinha promessa de blindagem e asseguravam-lhe que nada iria acontecer. Ao ver que não foi poupado, deve ter se arrependido muito de não ter falado na hora certa tudo o que sabia. Ocorre que surgiu mais um traidor. O ministro Joaquim Barbosa, indicado por Lula, não agradeceu sua nomeação devolvendo favores. Agiu no cumprimento da lei, condenando todos que podia, enfrentando a revolta petista, sendo chamado abertamente de traidor por parlamentares do partido. Joaquim Barbosa deixou claro, nas entrelinhas, sua certeza da participação do ex-presidente, porém não teve recursos legais para envolvê-lo, enfrentando a morosidade de mais 2 juízes que, através de seus atos, mostraram publicamente que estavam defendendo os bandidos. O Brasil inteiro sabe da participação do senhor Eu Não Sei de Nada, porém, a acusação tardia de Valério permanece emperrada, embora existam 6 processos de investigação em andamento. Andamento? Não parece, porque as matérias veiculadas terminam sempre com: quem ficar responsável pelo caso poderá pedir a abertura de inquérito a fim de produzir provas ou poderá optar por arquivar as acusações, caso não veja indícios suficientes para oferecer uma denúncia. Isso mostra que existe uma grande possibilidade de tudo terminar em pizza, sempre com a alegação de falta de provas. Enquanto isso, brada a continuidade de Dilma na presidência e o andamento, no que se refere à implantação do comunismo, vai muito bem, obrigado. O escândalo Rosegate permanece sem resposta e Lulinha compra um avião novo, o mais moderno e avançado avião executivo do planeta. Misturei tudo? Então vou misturar mais ainda. A destruição de um dos maiores patrimônios nacionais, a Petrobras, vai de vento em popa. Aliás, foi divulgado há poucos dias que uma das refinarias foi vendida pela metade do preço para um amigo de Cristina, aquela presidente argentina que implanta o comunismo por lá também. Mas amigo é amigo, poxa, e ela é uma companheira. E deve receber um tratamento diferenciado, como o companheiro Chaves, que morreu sem pagar os 8,3 bilhões prometidos a Lula para a construção da refinaria Abreu e Lima. Nisso o Brasil é corretíssimo, afinal fidelidade às amizades é uma virtude.
Chega de misturar tudo. Não quero enlouquecer meus amigos ouvintes. É assim que está o Brasil. A inflação cresce com segurança. O aborto segue sem problemas. E a Copa será no Brasil. Misturei de novo? Desculpem. Hoje devo estar disperso. E falava sobre o chefe do mensalão, não é isso? Isso mesmo. Então vou finalizar dizendo que já não acredito mais na punição do mentor do maior escândalo de corrupção já divulgado no Brasil. Digo divulgado porque conheço outros maiores e, se não será punido, que dirá os outros? Pode não ser punido aqui, mas eu acredito em Deus. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. E antes do intervalo, rapidinho, algumas participações. Você concorda com a decisão do TJ que autoriza os casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Paraná? Tenho várias participações, vou ler algumas aqui. O José Luiz diz o seguinte: é um assunto muito polêmico, pois envolve a cultura e religiões. Porém, concordo que resolva isso deveria ser tratado por psicólogos. Pois o que fez uma pessoa procurar outra do mesmo sexo? Decepções amorosas, educação da família, violência sexual, vendo violência dentro de casa, tanto do pai quanto da mãe. É fácil falar em Lei Maria da Penha, diz ele, para as mulheres. E quando um homem é agredido? Imagina um filho vendo isso e se não causa revolta na criança que vê na juventude e na vida inteira, diz o José Luiz. A Rose Petit diz: ler a Bíblia é tirar a venda espiritual. E o José Luiz continua. E isso sem falar das violências que a gente vê por aí. Mulher, homem, homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher. Marcelo Bueno diz: ai, sim, se querem e são felizes e pagam seus impostos e não ofendem ninguém, eu sou a favor, sim. A Rejane Sheinin Zakan diz: e as músicas ridículas que circulam por aí, ninguém fala nada, o que as crianças estão ouvindo? Aqui em casa não rola isso, meus filhos não gostam, foram educados desde o berço. Espero que isso torne adultos diferentes, que continuem evitando álcool, drogas, tabaco e que tenham uma vida saudável e consciente, diz a Rejane. São algumas participações, você pode continuar participando, lembrando o nosso telefone 3029-9290, o Torpedinho 9229-1359, pelo Facebook ou pelo Twitter. 3h46. Vida News volta já, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. A vida é tudo de bom. Vida News. Giro de reportagem. E hoje vamos começar em Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. O insólito veto do prefeito Edgar Rossi de créditos adicionais no valor de 1,2 milhões de reais para o pagamento do Vale Alimentação dos servidores de Pontal do Paraná acabou não sendo votado na sessão de ontem à noite na Câmara Municipal. Os vereadores haviam aprovado a referida verba destinada ao pagamento do Vale Alimentação da categoria a pedido do próprio prefeito. Como o benefício não vem sendo pago, o dinheiro continua parado e o prefeito quer esse dinheiro de volta. Por isso, pediu o insólito veto, ou seja, pouco usado. O pedido de vistas da vereadora Nega do PRTB teve a aprovação dos demais vereadores. O projeto de veto de 1,2 milhões de reais ficou suspenso por mais de 2 sessões. Os vereadores alegaram que o executivo havia prometido apresentar uma outra proposta de pagamento do Vale Alimentação. Como essa proposta ainda não foi enviada àquela Casa de Leis, os vereadores adiaram a votação desse pedido de veto do prefeito Edgar Rossi. O referido veto pode ser rejeitado pelos vereadores em definitivo, caso o impasse do Vale Alimentação continue sem solução
por parte do Executivo Municipal. Enquanto isso, o Simpontal, sindicato da categoria, continua no marasmo de sempre. Não ata e nem desata, Luciana Pombo. Vida News. Marasmo esse que foi confirmado aqui ontem por alguns moradores de Pontal do Paraná, falando sobre os 100 dias do município que faltava para a cidade. Alguns falaram que faltava quase tudo, né? O engraçado é que esses prefeitos que fazem 100 dias não fizeram praticamente nada aos olhos da população e o salário caiu na conta, né? Durante esse tempo todo, aí 3, 6, 9, 3 meses de salário já, né? Então precisa fazer alguma coisa aí, que atender a população. É como aqui em Curitiba, eu já vi alguns bairros já estão começando aí a recapar algumas ruas, tapar alguns buracos, mas tem muita rua abandonada aqui, seu Gustavo Frutti. Precisamos dar um jeito nisso aí, porque IPVA nós estamos pagando. Na verdade o que a gente reclama não é nem que se faça tudo ao mesmo tempo, porque não tem como, mas no mínimo um planejamento. Basta fazer planejamento e divulgá-lo para que a população pense, bom, vai acontecer isso no mês tal, pelo menos vai acontecer, né? Agora deixar todo mundo sem saber o que vai acontecer, o que vai ocorrer e se vai, aí fica difícil. E depois não querem críticas, né? Vamos até Campo Largo. Glauco Silveira, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O prazo para pagamento do IPTU foi prorrogado para dia 15 de maio. O prefeito Afonso Guimarães tomou esta decisão para evitar que o contribuinte agregue mais uma despesa às demais comuns aos primeiros meses do ano, como IPVA, matrícula e material escolar, entre outras. Os carnês já estão sendo separados e na próxima semana começam a ser enviados pelos Correios. Até o dia 30 de abril, já deve ter sido entregues. Quem não receber pode procurar o Bloco 10 no Centro Administrativo ou emitir o boleto pela internet no site da Prefeitura, www.campolargo.pr.gov.br, pelo menu Cidadão. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. A gente acabou de ter aqui uma informação bem triste com relação ao Glauco Silveira. Ele está com suspeita, então pode estar com dengue. Olha, a população que mora aí na região de Campo Largo, de Balsa Nova, muito cuidado, ele mora nessa região e a suspeita é de que ele esteja realmente com dengue. Portanto, aqueles cuidados básicos, além de higiene, lógico, é o que a gente tem que pedir para você, morador. Não deixe água parada, por favor. Vaso, aquele vaso que está dentro de casa, tire aquele vaso que fica meio pro lado de fora, que pega chuva, que a chuva cai e fica ali. Tire tudo que possa atrair o mosquito da dengue. Vamos agora a essas informações sobre dengue em todo o Brasil. Hoje o ministro Padilha da Saúde afirmou que o número de casos de dengue aqui no Brasil vai alcançar o mesmo patamar de 2010, ou seja, a epidemia está solta. Vamos às informações de Marise Lugolo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse há pouco em audiência pública na Câmara que a previsão é de que o número de casos de dengue no Brasil este ano alcance o mesmo patamar de 2010, quando foram registrados 580 mil casos, com a diferença de que há 3 anos havia 2 tipos de vírus e agora são 4. Em 2011 e 2012 houve queda no número de casos. O ministro também voltou a dizer que um dos desafios mais críticos da saúde pública no Brasil atualmente é a falta de médicos. Segundo ele, não se faz saúde sem médico perto da população e formado com qualidade. A média no Brasil é de 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Na Inglaterra, que tem o segundo maior sistema público de saúde após o Brasil, são 2,7 médicos por 1.000 habitantes, com meta de chegar a 3,2 nos próximos 10 anos. Padilha defendeu a contratação de médicos do exterior, caminho, de acordo com o ministro, seguido por vários países. Segundo ele, sair de 1,8, que é a média no Brasil, para 2,7, que é a média na Inglaterra, demoraria 20 anos. Além de aumentar a quantidade de médicos, ele assinalou a necessidade de ampliar o número de vagas em locais de maior necessidade. Alexandre Padilha citou as medidas que o governo vem tomando nesse sentido, como desconto na dívida do FIES, Sistema de Financiamento do Estudante, para quem trabalhar pelo SUS em áreas mais carentes ou para aqueles que se formarem em especialidades com maior demanda. O ministro fez uma exposição de mais de 1 hora nesta concorrida audiência pública conjunta das comissões de Defesa do Consumidor, Seguridade Social e Fiscalização Financeira e Controle. Há pouco, o plenário 2 foi tomado por manifestantes que
que erguem cartazes pedindo uma atenção para as vítimas do crack e a aprovação do projeto de lei da Política Nacional Antidrogas em tramitação na Câmara. Brasília, Marise Lugu. Vida News. Quando a gente pensa que vem uma boa informação, o ministro vai dar uma entrevista coletiva à imprensa. Daí vem o ministro Padilha e dá uma entrevista coletiva dizendo exatamente o seguinte: vamos ter o mesmo patamar de dengue que tivemos em 2010, quando o Brasil teve a pior tragédia em relação à dengue. Foram 580 mil casos. Esse ano pode ser igual, diz o ministro, e a gente fica aqui, né? Poxa, que boa notícia que ele veio dar para nós já estamos sabendo já, pelo menos. Né? Portanto, por favor, todo cuidado é pouco. Já estamos sabendo, então vai ter dengue à torta e direito por aí. Que bom. O alerta tá dado, né? Que bom, que bom. O André Vozão, ele tá nos ouvindo lá de Cascavel, ele diz: olá, cheguei a tempo, e dá risada. E diz: o Glauco Silveira, nosso colaborador, já é chato. Imagine dengoso. Então. Melhoras pra ele, diz o nosso ouvinte. Glauco, melhoras. Sério, melhoras. Mas que a piada foi boa, eu não podia deixar de registrar. É que não é o André que aguenta o Glauco todo dia, que nem a gente, né? Já pensou? E isso quando o Glauco não tá aqui do nosso lado, ele tá mandando mensagem sem parar aqui na internet. Um abraço, Glauco, melhoras. 3h56, vamos agora a Paranaguá. A informação vem de Stalin Venet. Stalin. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, equipe Vida News. Boa tarde, prezados ouvintes. Então é isso. O ex-vereador Rafael Gutierrez, o popular Rafinha, acusado de desvio de mais de 700 mil em verbas, das quais só comprovou a utilização de apenas 250 mil reais, quando presidiu a Fundação de Turismo na gestão Baca, foi nomeado pelo prefeito Roque para reassumir a mesma fundação. Segundo o blog de Paulo Haas, essa nomeação acaba manchando o começo do governo Roque, que vinha se apregoando a moralização da prefeitura. E além de ter nomeado um ex-aliado do seu maior dissabor, o ex-prefeito Baca, para piorar a temporada de Rafinha à frente da fundação, não foi das melhores em matéria de projetos para o turismo da cidade. Em uma das sessões da Câmara, o vereador Márcio Costa mostrou toda a sua indignação. Agora tudo bem, da gestão Baca nada presta, mas eu estou sabendo que estão rodeando um vereador que foi presidente de uma fundação para voltar a ser presidente da Fundação de Turismo, só que antes tem que devolver o que desapareceu, 700 mil reais, que nós queremos saber. Isso sim é imoralidade. Agora vão requentar um caldo ruim, ressuscitar uma erva daninha para vir saquear os nossos cofres? O atual prefeito tem lá seus motivos para reempossar Rafinha, mesmo sendo aliado de Baca ao trono da Fundação de Turismo. Agora, a acusação de desvio de verba é grave e precisa ser comprovada. Mas como o Roque vem realizando uma auditoria por completo na prefeitura e não deve ter encontrado ou ainda não encontrou nada que desaprovasse as contas de Rafinha na Fundação de Turismo, Rafinha precisa vir a público então para falar sobre o assunto, desmentir tudo que estão afirmando sobre sua conduta na fundação, sob pena de ser julgado à revelia pela população. Vamos concluir com este adágio: dize-me quem nomeias e dir-te-ei que prefeito és. De Paranaguá, Stalin Venet para o Vida News. É com você, Luciana. Vida News. Silvio, eu adorei essa frase. Dize-me quem nomeias e eu te direi que prefeito és. Maravilhoso, Stalin, genial. É uma bagunça, né, Lu? Infelizmente uma bagunça, e não é só em Paranaguá, não. Em quase todo o Brasil. Bom, falando em Brasil, vamos às informações de Celso Brasil? Daqui a pouquinho. Antes, Pinhais. Os 100 primeiros dias do governo. Aqui em São José dos Pinhais, os 100 primeiros dias do governo Cetim são considerados normais devido
as boas administrações que ele fez em mandatos anteriores. Porém, os 100 primeiros dias serviram para o Cetim empregar a esposa e a nora dele, além da esposa e genro do deputado federal Leopoldo Meyer e o filho e cunhado do deputado Chico Bier. A meia dúzia de parentes das tradicionais famílias Cetim, Meyer e Bier ocupam secretarias para fugir do clássico nepotismo cruzado. José Augusto, de São José dos Pinhais, com informações de Pontal do Paraná e São José para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. Pois é, José Augusto, você citou aí essa questão do nepotismo cruzado, infelizmente muito usado em todo o Brasil. A gente tem visto esse tipo de denúncia direto e é difícil do Ministério Público até conseguir comprovar. Ou seja, tem como o Ministério Público pegar o prefeito e punir o prefeito que colocou lá no seu gabinete a sobrinha do vereador? Mas não é nada dele, não tem nenhum problema com ele, não é nepotismo, só que o mesmo vereador contrata a prima ou a irmã do prefeito. E esse tipo de nepotismo cruzado é tão ideologicamente absurdo quanto o nepotismo direto, no entanto, muito mais difícil de se pegar, Ciro. Se eles usassem essa criatividade toda para burlar as leis, para fazer algo pelo povo, ia ser bem mais interessante. Ah, com toda certeza, você tem toda a razão. Se essa mesma criatividade fosse usada para o que tem que ser feito, ou seja, para projetos, para conseguir recursos nacionais, para conseguir recursos estaduais, tudo seria bem melhor, sem dúvida nenhuma. Agora sim, vamos com o Celso Brasil. O Conselho Nacional de Justiça vai criar um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de propor ao Poder Legislativo a extinção dos tribunais militares dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e também do Superior Tribunal Militar. Alegam os altos custos de se manter esses conselhos e o baixo número de processos que julgam. Realmente, pelo que foi informado, os custos são altos, mas deve ser levado em consideração que são conselhos específicos e, para que se continue o trabalho exercido por eles, manterão boa parte do pessoal, já que não há esta especialização em outros conselhos. O que se questiona é, por que temos tantos ministérios e criam-se cada vez mais? Por que o gasto público tem um crescimento contínuo e injustificado? Onde está a austeridade em outros segmentos? O povo brasileiro está esperando para ver no que vai dar isso, porque estranham o fato de estarem eliminando exatamente algo ligado à justiça. E justiça é o que o povo mais pede ultimamente. É com você, Luciano. Vida News. E das informações de Celso Brasil, agora você ouve Rogério Taide. Eric von Däniken estará em Curitiba no dia 7 de abril, próximo domingo, onde fará uma palestra às 14h30 no auditório do Hotel Promenade, localizado ali na Avenida das Torres, quase esquina com a 7 de setembro. A palestra será feita na língua alemã. Ele é suíço, mas teremos uma tradutora brasileira. Ele é suíço, fala inglês e fala também o alemão. O promotor do evento é o Instituto Galileu Galilei desta capital. Os interessados em participarem desta inesquecível palestra poderão adquirir seus ingressos no valor de R$120 e ainda participarão dos autógrafos de Eric von Däniken. Inclusive, no livro de sua autoria, Eram os Deuses Astronautas. Anotem o número do telefone para contato aí para saber os detalhes. 3016-0809, 3016-0809, você fala com a Beth Cury, lá do Instituto Galileu Galilei. Os ingressos poderão ser também adquiridos através da internet. Anota o site www.eramosdeusesastronautas.com.br. Atenção, pessoal do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira ele já estará em Porto Alegre fazendo esse belo trabalho como fará aqui em Curitiba. Pela internet, ou seja, pelo site, o pagamento poderá ser feito pelo PagSeg ou por cartão de crédito, bem como diretamente com Beth Cury do Instituto Galileu Galilei de Curitiba. O instituto é altamente conceituado na cidade, em todo o estado do Paraná,
bem como no Brasil. E tem um grande apoio cultural, Luciana, dos nossos amigos Paulo Goulart e sua queridíssima esposa Anissete Bruno, bem como toda a família Goulart, aliás, que são naturais aqui de Curitiba. Olha o site www.eramosdeusesastronautas.com.br. Brasil, quem não age, não é? Rogério Taíde para o programa Vida News. Vida News. Crônicas. Depois de 10 anos, o regime instalado pelo PT entra na fase de reescrever a história. É como se houvesse uma fazenda num determinado lugar e um grupo plantasse uma safra. O grupo seguinte faz a colheita, mal e porcamente, mesmo contando com a sorte de ter pego um melhor clima que já existiu, e sai bradando o seu grande feito. Esse partido foi contra tudo de positivo que conseguiu ser implantado no Brasil, desde a redemocratização. Constituição, abertura do mercado, plano real, responsabilidade fiscal, privatização, ProAir, reforma previdenciária, livre mercado, eficiência no setor público. A lista é infidável. Fez o ex-presidente Collor parecer um batedor de carteira em termos de corrupção. E agora, quando a conta pelos erros e omissões cometidas nesses 10 anos começam a aparecer, eles apelam para o estilo soviético. Esses manés, não são comunistas por ideologia, mas sim porque acham bonito. Porém, eles mesmo achando bonito, conhecem como ninguém as benesses do capitalismo, sistema que adoram, pois gostam de carrões, bons salários, boas casas, boas roupas, além de adorarem degustar boas comidas e bebidas. Ora bolas, eles querem enganar a quem? Acho que colando imagens do Che Guevara e preparando um proselitismo arcaico do comunismo vão conseguir persuadir as pessoas? Seria melhor tentarem criar uma seita religiosa. E não é que esses caras acham que todos que não rezam em suas cartilhas decoradas são idiotas? E são idiotas porque eles pensam que não aceitam as suas ideologias chifrins, tiradas de um panfletário pseudo-cultural. Gostam muito de se enquadrar no estereotipo de revolucionário tupiniquim, mas usam Nike e se deliciam com Big Macs, mas enquanto come, resmungam palavras débeis que saem de suas consciências pesadas e torpes. Essa preguiça dessas pessoas achando-se de todos por serem comunistas de Araque, e de suas bocas só saem palavras insosas e impregnadas de ideologia caduca, que deve fazer muito sucesso entre os idiotas. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Esportes. 4:09. Não vou começar hoje com futebol, não. Hoje nós vamos começar com outro esporte. Os atletas paranaenses Giovanni Ferreira e Pérola de Souza, os dois de Pontal do Paraná, estarão presentes nos dias 20 e 21 deste mês na Praia do Estaleirinho, que abre o circuito catarinense de bodyboarding. A Praia do Estaleirinho é conhecida por ser tradicional em eventos desse tipo no sul do Brasil. Porém, para o time poder defender a cidade, o estado do Paraná, está faltando alguma coisa bem importante: patrocínio. Os atletas têm que custear alimentação, estadia e também transporte. Quem está na linha conosco é a atleta Pérola de Souza. Pérola, boa tarde.
Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade. Que é isso, Pérola, me conte então como é que está essa situação. Quer dizer, vocês já têm tudo preparado, no entanto, falta realmente o principal, ou seja, o patrocínio. Na verdade, se a gente pudesse levar, a gente tem mais de 20 atletas que poderiam ter chance de cidadania nesse campeonato lá. Mas a gente está escolhendo alguns, levando em consideração o comportamento, a escola, a dedicação, o respeito com os colegas, as colaborações deles, né? Então nós temos alguns atletas de destaque que queremos levar conosco, que você está disputando essa etapa importante aí para o cenário do sul do Brasil. É uma das competições mais importantes do Brasil, inclusive, né? E alguns dos nossos atletas já foram algumas vezes e trouxeram títulos importantes para cá. E agora nós estamos querendo levar mais 4 atletas e estamos aí com dificuldade porque realmente o custo de tudo está alto e a gente está precisando urgentemente de apoio aí para essa equipe. Esse apoio, esse patrocínio, Pérola, precisaria ser mais ou menos de quanto para que as pessoas que estejam ouvindo até possam ou não se disponibilizar? Então, a gente calculou em torno de R$250 por atleta, sendo que está incluso aí o transporte, a alimentação, a inscrição e ainda o lugar onde a gente vai ficar, que a gente divide, né? Então, na verdade, esse 250 ainda é para ir assim, comprando, né? Rezando para dar. É o mínimo que a gente tem que ter, pelo menos, para poder levar cada um desses meninos aí que tem chance de trazer um troféu para Pontal do Paraná. Poxa, que seria fantástico. Esse patrocínio, ele poderia ficar na camiseta? O que vocês pretendem dar aí para o patrocinador? Então, a gente disponibiliza as pranchas para serem colocados adesivos, camisetas com a logo também, inclusive a gente tem um serigrafista que faz na nós, né? Para a equipe, entra a logo no peito dessa camiseta, né? E também toda a nossa assessoria de imprensa, os releases, os editais, onde forem citados o evento, né? As fotos, principalmente nos sites do evento e aqui de Pontal do Paraná divulgando aí esse patrocinador aí que com certeza vai gostar muito do retorno, não tenho dúvidas. Inclusive nas redes sociais, né, Pérola? Você é bastante ativa nas redes sociais, inclusive. E principalmente, né, eu tenho hoje na minha rede social e tenho quase 3.000 pessoas aí que acompanham esse trabalho e que me ajudam a divulgar e que graças às pessoas o centro de treinamento ainda está ativo, apesar das dificuldades hoje, da gente não ter uma renovação de contrato. O centro de treinamento, infelizmente, hoje não tem instrutores que estão sendo remunerados, estão levando na raça, no peito mesmo, né? Mas acreditando, porque dentro dessa rede social tem muita gente encorajando, assim como vocês deram essa oportunidade aí para a gente poder fazer esse trabalho. Pérola, o município e o estado, secretarias de esporte municipal, Fernando 277, e a estadual aqui, alguém tem pensado, tem imaginado em auxiliar vocês com projetos, com recursos mesmo ou não? O pessoal está acompanhando o nosso projeto, já foi levado na secretaria, a gente já se apresentou, né, pro secretário, pro diretor de esporte. Eles gostaram, ficaram entusiasmados com o projeto, mas infelizmente não tem uma previsão de um trabalho, de consolidar um trabalho. Não se falam também em prazos, por conta da prefeitura ainda está se ajustando, da secretaria ainda está se ajustando, e é complicado porque a gente está trabalhando, né, fevereiro, março, não deixamos o projeto parar, continuamos trabalhando com o mesmo material que era da prefeitura anterior, aproveitando inclusive a mesma sede que fica aqui no Balneário de Ipanema, mas tem os nossos salários mais, porque não foram mais renovados, e a gente não quer deixar morrer, e estávamos aguentando até agora, mas realmente o combustível está difícil, né, para manter os instrutores, e estamos também com problemas na estrutura, já tem equipamento arrebentando, quebrando, então quer dizer, estamos assim no limite mesmo assim acreditando e mesmo assim botando fé no potencial dessa equipe aí que tenho certeza que vai fazer bonito. Quer dizer, é um povo que está com vontade, né? A força de vontade de fazer, de brilhar, de aparecer e de marcar o estado do Paraná nessa competição é o que mais está pesando nesse momento para todo mundo. Com certeza, porque além da competição tem toda uma história, né, todo um envolvimento social também, porque muitos desses meninos que a gente tem aqui no projeto são os meninos que a gente conheceu aí pegando latinha, panfletando no estacionamento, que a gente viu pela rua, que vieram até nós sabendo que o projeto era gratuito. Olha, hoje se a gente tivesse mais pessoas capacitadas só na nossa sede aqui, que a gente vai ter em torno de 30, 40 crianças, a gente poderia estar atendendo mais de 100. A gente não atende porque não tem mais vaga. Então, quer dizer, a gente espera aquelas que acabam faltando aula para abrir uma lacuna para outra poder entrar. Então, a gente tem conhecimento,
tem força de vontade. O que a gente está precisando é que o pessoal enxergue por nós, assim, que nossos projetos estão prontos, os vídeos. Quem quiser entrar em contato e possa enviar tudo por e-mail imediatamente aí para fortalecer esse trabalho. Quem tiver interesse em ajudar, em patrocinar a Pérola, pode fazer o quê? Qual telefone entra em contato ou e-mail? Para onde essa pessoa deve ligar? No meu Facebook é Pérola de Souza, o meu e-mail é péroladesouza@hotmail.com, pode ser enviado para outro coordenador também, Giovanni_Ferreira@hotmail.com. Além, o nosso telefone aqui é 3457-2198 e eu tenho tudo pronto para enviar imediatamente para quem tiver interesse, para a gente já mandar confeccionar essas camisetas. É que eu estou botando fé que alguma coisa boa vai acontecer. Amém, vai acontecer sim, vamos acreditar nisso. Um grande abraço, Pérola, sucesso para vocês. Muito obrigada pela oportunidade aí, mais uma vez. Um grande abraço. Nós conversamos com Pérola de Souza, ela que é atleta. Por favor, Léo, você quer falar, por favor? Não, vamos aproveitar para fazer esse apelo, porque a gente não está falando numa cota de 15 mil, 30 mil, 100 mil. Quantos atletas? 5 atletas? 5 atletas, pelo menos, R$250. Não é possível que dentro desse estado, dentro aqui dessa cidade, não tenha um empresário que possa ajudar. Não é ajudar, você vai estar colocando tua marca em algo que vai estar ganhando também, é marketing. É positivo. Então, por favor, se você é empresário, você tem uma empresa, você é diretor de alguma empresa grande, de uma multinacional, dá uma força para essa galera aí, porque tem gente que pensa, é um bando de vagabundo que fica lá em cima da prancha. Exatamente o contrário. Olha o trabalho. Exatamente o contrário. Olhem o trabalho social que está sendo feito, que prefeituras não fazem, que o governo não faz. Além da marca Paraná, Pontal do Paraná. Estamos vivendo no país das Olimpíadas em 2016. Exatamente. Aí vem os Estados Unidos aqui e de, sei lá, 500 medalhas que são disputadas, os caras ganham 350. E aí todo mundo fala, pô, mas o Brasil não é bom em nada. Claro, não incentiva o esporte. Olha o investimento que tem. Olha o tipo de investimento que tem. Quando tem investimento, tá lá, que nem o maquinário do Pan-Americano no Rio de Janeiro, que tá apodrecendo porque ninguém usa e não dão condições de utilizar. O estádio que foi feito para abrigar aí, a sede principal do Pan, tá caindo, foi interditado. E aí, enquanto isso, as Pérolas de Souza da vida, que estão aí tentando trabalhar, dando sangue pelo que amam e pelo que fazem, salvando jovens das drogas, estão aí dessa maneira, implorando por R$250 para poder dar continuidade num trabalho de cunho social fundamental e muito importante para a nossa sociedade. Então todo mundo tem que abrir os olhos para isso, tem que incentivar esse tipo de trabalho. Apenas lembrando então, o e-mail da Pérola é péroladesouza@hotmail.com, do Giovanni, que também participa desse trabalho, é giovanni_ferreira@hotmail.com, e o telefone, anote aí, participe, ajude, é 3457-2198, 3457-2198. O prefeito lá de Pontal do Paraná? Não, de Matinhos, que é vizinho lá, Eduardo Dalmora, que é do meu PDT. Parente distante, é um cara que tem muito dinheiro, meu tio, que é também tem o supermercado lá em Guaratuba, podia apoiar essa rapaziada e ajudar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho social. Vou ligar pro meu tio, ver se ele ajuda essa turma. É mais do que na hora de ajudar realmente. Ciro Novaes, agora informação do Atlético Paranaense. Ciro Júnior, desculpe. É tanto Ciro que eu até me confundo. Uma Cirolândia, né? É verdade. Então o Atlético, depois de 3 meses, finalmente vai estrear o seu time principal num jogo oficial. O Atlético até agora teve 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas nessas 14 amistosos que disputou até agora. Assim, olhando somente números, não é ruim, mas o time, infelizmente, nós estamos acompanhando os últimos jogos, então foram bem assustadores para a torcida atleticana. O treinador não vai contar com o Kleberson machucado e o Pedro Botelho, que está suspenso. Por outro lado, o Fran Mérida, o espanhol, viajou com o time, pode entrar no segundo tempo, vai ser uma inusitada apresentação, quem sabe no segundo tempo, vai ser bem bacana de ver. O Brasil de Pelotas vai fazer sua terceira partida no ano, terceira partida, venceu suas 2 primeiras partidas. O Brasil de Pelotas está na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, então a obrigação do Atlético é chegar lá, apesar Por favor, torcida, e fazer o seu trabalho. Apesar da torcida que vai encher o estádio, já tem mais de 10 mil ingressos aparentemente vendidos, a previsão de 14 a 15 mil pessoas, que o Atlético, querendo, muitos ou não, é um time que leva torcedor, é um time que ajuda bastante o time adversário a levar público e renda para o seu estádio, né? O Atlético vai jogar, o time principal vai jogar com o Everton no gol, Jonas, Manuel, Bruno Costa, que está vindo da Sub-23, chegou, pegou a posição de titular do Luiz Alberto, e o Léo.
David, João Paulo, Elias, e aí fica a dúvida do Drubsky, Everton ou Felipe. Eu acredito que ele deva começar com o Everton. Eu ia perguntar em quem você aposta, no Everton. Eu começaria no Everton, acredito que ele também. E o ataque já está formado, Marcelo e Marcão, não tem o que duvidar disso. É a 17ª vez que o Atlético está disputando a Copa do Brasil. Nunca o Atlético passou da quarta de final. O Atlético tem algo com a Copa do Brasil. O Coxa está sempre disputando finais. Os 2 últimos anos que o digam, e o Atlético tá encantado. Quem sabe agora, com esse time que o Petralha disse que tá separando desde o início, a gente chegue lá, Pois hein? estão falando que os prefeitos têm 100 dias, né, de governo. O Atlético treinou 100 dias para esse jogo. Faz favor, hein, então, Petralha? Escute essa. Foram 100 dias, agora a gente começa a cobrar. Uma temporada enorme. Eu não quero jogar balde de água fria, mas pela Copa do Brasil vai numa boa. Agora, no Brasileiro, com esse elenco, tá faltando gente aí, Mas Petralha. vai trazer do Sub-23 também. Não, mas vai trazer de fora. Tem que trazer gente forte aí, viu? Tá faltando gente aí. E só uma curiosidade para encerrar o Atlético aqui. O Atlético jogou já 5 vezes contra o Brasil de Pelotas e nunca ganhou do Brasil de Pelotas. Vai ser agora que vai quebrar o tabu, então. O tabu nasceu para ser quebrado, né? Exatamente. Foram uma vitória do Brasil e 4 empates. E pro jogo de hoje, no que você aposta, Ciro? Eu aposto 2-0 pro Atlético. 2-0 pro Atlético. Daí eliminando o jogo de volta, daí. E você, Léo? Olha, eu vou dizer que não sei, porque eu tinha uma opinião formada e pensava que o Brasil de Pelotas estava disputando a primeira divisão no Campeonato Gaúcho. Então, com essa aí, que foi nova pra mim, que ele tá disputando a segunda divisão, é o terceiro jogo no ano, eu acho que o Atlético passa com tranquilidade em cima do Brasil de Pelotas. Vou apostar no 2-0 também. Vamos todo mundo junto no 2-0. Espero eu não me surpreender com o Atlético Paranaense. Vamos ver. Eu quero me surpreender positivamente e vou apostar no 3-1 para ser diferente. Tenho que ser. Mas classifica do mesmo jeito. Classifica, isso que é importante. Vai estar lá, vai estar lá. Eu vou só lançar aqui um desafio rapidinho pro nosso ouvinte. A gente tá fazendo aqui um bolãozinho, mas é um bolão sem nenhuma intenção. Agora, se você quiser participar pra valer de um bolão, quiser ir lá no Face participar, e eu perceber que tem bastante gente no bolão, a gente lança um desafio que pode valer uma camiseta do time da sua escolha. Olha aí. Só que vai ter que participar, vai ter que estar lá. Né? Pelo menos fazendo sua participação e tentando acertar os placares. Ciro. E ainda comentando ainda da Copa do Brasil, o Cianorte, também outro representante paranaense, estreia hoje. O Cianorte, que é a segunda participação, a primeira foi em 2005 e a primeira participação do Cianorte foi épica. Naquele jogo, na segunda fase contra o Corinthians, no Willie Davis, no Maringá, todo mundo lembra, o Cianorte venceu o time do Corinthians de Teves, do técnico Passarella, por 3-0. E no jogo de volta, assim, que foi aí, teve denúncias de corpo mole e tal, e o Corinthians ganhou por 5-1, mas a primeira participação do Cianorte foi realmente sensacional, mobilizou toda uma região, a torcida do Cianorte invadiu Maringá, porque o Cianorte não tem um estádio com capacidade para disputar a Copa do Brasil já na segunda fase contra o Corinthians e jogaram em Maringá. Vamos torcer pro Cianorte. O Cianorte enfrenta o Barueri, lá em Barueri. Bom, por falar ainda nessas partidas, só 2 participações rapidinho. O Glauco diz que o palpite dele não mudou, ele aposta em 7-0 pro Atlético Paranaense. E o André Vozão diz o seguinte: ferrou! O Zincador Mor apostou no CAP, perdi as esperanças, diz ele. O Zincador que ele diz é o Ciro Júnior, tá? Vamos especificar. E o Curitiba? Rapidinho do Coxa nessa semana livre, o vão livre aí para poder trabalhar taticamente, tecnicamente. O começo do papo e o começo dessa semana foi diferente no Curitiba. Ontem os jogadores se representaram, Lu, e aí teve um papo ali com a diretoria e também com o técnico Marquinhos Santos, e depois o Alex falou: o negócio é o seguinte, tô requisitando aqui um tempo para poder falar com o elenco, é um papo de boleiro para boleiro, sai todo mundo e quem põe o pé na bola que vai participar desse papo. Reuniu o grupo, conversou com todo mundo, fechou ali com o grupo de apoiar o técnico Marquinhos Santos, fez aquele papo franco, né? Papo de boleiro para boleiros, como eles se entendem muito bem, e aí foi colocado ali em cima da mesa qualquer tipo de indiferença, problema que poderia existir dentro do elenco. Até foi dito que não tinha nenhum tipo aí de problema, nenhum racha interno, e aí o papo central ficou com o Alex mesmo e os líderes da equipe, do grupo, como o Pereira, por exemplo, que é um dos líderes do Curitiba, o Lincoln, e aí ficou conversado que o apoio é total ao técnico Marquinhos Santos nessa sequência. Então tá prestigiado pelos seus comandados o técnico Marquinhos Santos. À tarde o time fez um trabalho normal regenerativo e se prepara até domingo para viajar para Toledo para disputar mais uma rodada do Campeonato Paranense diante do Toledo, e o Curitiba então fica trabalhando essa semana no CT da Graciosa em preparação para essa partida, já que a sua estreia na Copa do Brasil foi adiada
pelo Tribunal de Justiça. Aí existe um embargo com o adversário do Coritiba, então vamos aguardar as definições da Justiça. Ciro, Paraná Clube, para encerrar. Para encerrar, mas só para terminar a parte do Atlético, só comentando que o jogo do Atlético é 7h30 da noite e vai ser transmitido na televisão pela Fox Sports. Depois... Essa não tem como perder, né? E o que aconteceu? Que liberaram tudo lá, deixaram agora os jogadores da entrevista e tal, ficou mais acalmou o Petralha um pouco? Na verdade é porque agora começa essa parte campeonato nacional. E no Nacional não existe nenhum impedimento, ele conseguiu fazer uma boa negociação. O que não aconteceu no estadual. Do Copa do Brasil e do Brasileiro, né? Exatamente. Vocês notem o seguinte, a mesma TV que compra os direitos do Campeonato Brasileiro, que é a TV que mais paga, que é a Rede Globo, pode muito bem, a partir do ano que vem, costurando e firmando a parceria com a emissora local, a afiliada local aqui, de vender um pacote completo. E o Petralha vai ser obrigado a aceitar o valor que for. Se fizerem sim, mas imaginou, por exemplo, o contrário. Imagina se o Atlético for fazer a final do Paranense, como que vai fazer a RPC? Na verdade fica complicado. Isso já aconteceu anteriormente, em 1998, e a saída do Atlético Paranaense foi criar a TV Furacão, naquela época. 2008, né? 2008. Conseguiu fazer um bom trabalho, divulgou através da internet e deu sobrecarga até de gente assistindo, porque todo mundo estava querendo ver os coxas e os atleticanos. Não tinha como, e não passava na televisão. E os paranistas também. Né? É verdade, só pra zicar, né? Como dizem. Nós estamos falando do Paraná, o Paraná tá naquele banho-maria, não tem mais chance de Paranaense, Copa do Brasil só semana que vem, tá só aqueles burburinhos se o Toninho Cecílio continua no Paraná, não continua, que o contrato dele acaba exatamente no último dia do Paranaense. O Lúcio Flávio deu uma declaração forte ontem na Rádio 98 FM, lá dizendo que os jogadores estão fazendo corpo mole, que se quer vestir a camisa do Paraná Clube tem que honrar a tradição do Paraná, que o Lúcio Flávio é paranista de coração. E por ser paranista, eu acredito também que ele tem toda a razão. Quem não quer jogar esses últimos jogos honrar a camisa do Paraná, que vá para casa, que reincida o contrato e pronto. Com certeza, tem que ser assim mesmo. A gente costuma sempre falar na crônica esportiva que algumas apresentações dos times, dos elencos, quando marcam, a gente sabe ali que é o extremo do time e o que o elenco é capaz. O elenco que for capaz de ganhar do Coritiba dentro do Couto Pereira, jogando uma bola jogada, como é dito na gíria, não é possível que não consiga dar sequência boa dentro do Campeonato Paranaense. Então, eu acho que eu tô junto com o capitão paranista, o Lúcio Flávio, que é um cara de caráter. Existem jogadores que não estão interessados dentro do Paraná Clube. Se não está interessado, amigo, pega a mala. Deixa o telefone aí, quem sabe a gente liga um dia e vai embora. Não pode prejudicar o Paraná Clube. E pode aproveitar também esse tempo, esse período agora, para colocar as coisas em ordem, e vou jogar uma outra aqui agora. Não adianta nada mandar o Toninho Cecílio embora no Paraná Clube, não. Não tem. Você pode colocar o Pepe Guardiola ali no Paraná Clube, que não vai fazer milagre. Falta estrutura pro Paraná Clube. Falta a grandiosidade do nome que tem o Paraná Clube. Falta se refletir dentro de campo e fora na diretoria. É um trabalho que está sendo feito. O Paraná Clube foi desmanchado, né? Foi desmontado com o passar dos anos, com gestões ruins. Essa está acertando um pouco mais, mas é punida pelos erros do passado, infelizmente. E vou mais além do que você falou. Concordo tudo que você falou, inclusive falo mais. O Toninho Cecílio, para mim, é o melhor técnico do futebol do trio da capital. Para mim, ele é melhor que o Drubsky e melhor que o Marquinhos Santos. Tomara que o Drubsky mostre diferente hoje à noite. Vou esperar para ver. 4h28. Vida News. Voadora do dia. Eu vou tascar a voadora hoje nas administrações municipais que não incentivam o esporte, que simplesmente não olham para os esportistas e não percebem a importância de se investir no esporte. O que você acha, Léo? Tem que dar mesmo a voadora hoje nessas administrações. É como no Nordeste, tem dinheiro para fazer show com a Ivete Sangalo de R$400 mil, mas não tem 250 mil, R$2 mil para a prefeitura para poder patrocinar aí todos um projeto. Não atletas. Tem. Então a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que saber e ser conhecedor e trabalhar por isso. Nós somos o país das Olimpíadas e da Copa do Mundo, então não adianta passar uma vergonha danada como essa. É como eu falei, vem os Estados Unidos de 500 medalhas a disputar, eles levam 350, e aí o povo fica de cara feia quando um brasileiro ganha uma medalha de bronze. Você não sabe o suor que aquele cara teve para chegar lá. Tem cara que vende o carro para participar de uma Olimpíada. Tem gente que não tem nenhum tipo de incentivo ou de patrocínio, inclusive a não ser dos pais. Nesse caso da Pérola, por exemplo, que ela foi na Secretaria de Esportes de Pontal, o secretário Fernando 277 é dono de metade
estado de Pontal tem muitas empresas. Aliás, ele poderia só como pessoa ele podia como pessoa física patrocinar. Ou pegar o restaurante dele, patrocinar a Pérola e a equipe de bodyboarding. É verdade. Seria um ato maravilhoso dele e nós estaríamos aqui, em vez de dando a voadora numa administração, aplaudindo. 4h30, vem ele. Vida News. Crônicas. O semear com serenidade. Cada homem tem necessariamente de reexaminar todos os dias o seu interior, os seus valores morais, os nossos valores morais, o conceito do seu possível sobre Deus. Do contrário, estará usando ideias requentadas que já não dão sentido à vida, pois estão destituídas de força e de energia. Neste mundo terreno, se o homem quiser alcançar resultados físicos, deverá se cuidar, tomar atenção, perceber as condições físicas e materiais que lhe favoreçam ou não. Se ele quiser alcançar resultados espirituais, ele deve se preocupar e reunir forças, alcançar autoconhecimento, preencher assim as condições espirituais da vida. Essa é a lei, meus irmãos. Não tem como escapar. Esta é a lei da evolução, que é ao mesmo tempo serena e magnânima. Você não deve esquecer que, como filho de Deus, que vive neste mundo, você depende dele, que permanentemente procura satisfazer as suas necessidades. Se você procura saúde, procure satisfazer física, mental e espiritualmente a sua alma. As condições de saúde física e mental, o homem colhe sempre o que semeia. Quem semeia amizade, quem semeia solicitude, educação, dignidade, ele colhe amizade, ele colhe boa vontade, felicidade e esperança, ele colhe elevação espiritual, no mínimo ele colhe forças para si próprio, ele colhe receptividade, afetividade, generosidade, luz no caminho. Quem semeia amor, abnegação e educação, colhe uma vida ampliada. Quem semeia boa vontade, felicidade, esperança, elevação espiritual, colhe sempre a receptividade, a afabilidade, a generosidade, a luz no caminho do mundo. Quem semeia a paciência e a caridade e o perdão, facilmente colhe na ordem moral do universo o equilíbrio. Quem semeia a nobreza de caráter, bondade, justiça, compreensão, colhe todos os dias a afabilidade, colhe a paz, a serenidade do espírito, a justiça e a felicidade. Quem semeia, ajuda. Quem ajuda, doa-se. Doa a sua vontade, a sua coragem de fazer crescer essa humanidade. A perseverança colhe alegria, alcança seus objetivos, se autoconquista e evolui. Interprete. Pense, viva, nunca perca a tua serenidade. As crônicas de Rogério Ataíde lutando por um mundo melhor poderão ser encontradas nos seguintes endereços: www.acontececuritiba.com.br e agora lá no jornal A Verdade de Pontal do Paraná, Rede Mercosul, blogspot.com.br, Rogério-Ataíde.blogspot.com.br. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, minha gente! Boa tarde, Luciana Pombo e toda a equipe querida do programa Vida News.
Boa tarde, minha querida Pontal do Paraná. Boa tarde, a nossa região metropolitana que está aí crescendo a cada dia que passa. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. E vamos que vamos, Rogério Ataíde está terminando o nosso programa. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, 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 Léo, você fica até as 5, eu Valeu, sei. Lu. Até amanhã no mesmo horário. Tchau, até amanhã, nossos ouvintes. Vida News, amanhã, 3 horas da tarde, tem mais pra você. Um grande abraço. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9.